Jó 4:7. Elifaz repreende a Jó. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem via o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere, e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7º mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra, do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve e medita nisso para teu bem. Jó justifica as suas queixas. Então, Jó respondeu: Ó, se a minha queixa, de fato, se pesasse,
e contra ela, numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas, os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montei junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso, a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado, em chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim, vedes os meus males e vos espantais. Acaso, disse eu, dai-me um presente? Ou, oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou, livrai-me do poder do opressor? Ou, redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Ó, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão. Acaso, pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançaríeis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade, tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó contende com Deus. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama, até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso, sou eu o mar ou algum monstro marinho, para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então, me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria, antes, ser estrangulada, antes, a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tanto estimes, e ponhas nele o teu cuidado. E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?
Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. 1 Coríntios 14 versículos 20 a 40. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos do juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura, que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato, no meio de vós. A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Salmos 37 versículos 30 a 40. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração, tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera, procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão, a uma, destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Provérbios 21 versículo 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna.